Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje para mais um encontro, agora há 60 dias das eleições presidenciais aqui no nosso país e eleições proporcionais também, que definirão como nunca o futuro do nosso país. E aí não é força de expressão não, porque o dilema está dado. Ou o Brasil segue no caminho da racionalidade, no caminho da democracia, da nossa soberania e da preservação da nossa saúde física e a nossa saúde mental, ou simplesmente o Brasil será governado por uma gangue, uma quadrilha de malfeitores, de ladrões e de entreguistas da nossa pátria. Portanto, é um dilema absolutamente inédito que nós estamos enfrentando pela frente. Mas tem uma coisa que eu acho que o governo Lula, a campanha de Lula, pode começar agora a difundir com muita firmeza, que a escolha que o povo brasileiro fará é a escolha da tranquilidade, da racionalidade ou da barbárie e do caos. Gente, finalizar essa eleição já no primeiro turno significa a gente ter um pouco mais de paz de espírito, a gente ter um pouco mais de tranquilidade, de preservação da nossa sanidade mental. Se as pessoas começarem a perceber isso, eu acho que aqueles que ainda estão indecisos vão colocar o voto ali em Lula, porque a garantia que nós temos no voto em Lula é de uma estabilidade, de mudanças aqui no nosso país, sem fazer grandes desastres para essa gente, inclusive, que defende um outro modelo econômico, defende um outro modelo de Estado, que defende uma série de pautas. Portanto, é muito melhor para todos nós, para o nosso país, que Lula vença logo no primeiro turno. Eu estou empenhado nessa batalha, como vocês já sabem, né? Além da nossa batalha aqui, que está recebendo cada vez mais apoio de vocês, e para mim está sendo muito legal sonhar com a possibilidade de estar com pessoas de quem eu tenho grande admiração no Congresso Nacional. Puxa vida, eu fico imaginando o seguinte, eu lá com Jandira Fegali, Marcelo Freixo, Pastor Henrique Vieira, Glauber Braga, Sâmia Bonfim, e gente, tanta gente, Vicentinho, olha, além de outros amigos youtubers aí que estão também concorrendo já nesse pleito ainda como pré-candidatos, alguns já como candidatos, e eu tenho certeza que nós teremos aí a condição de trazer uma qualidade de combate dentro do Congresso Nacional, adicional a esses valorosos companheiros que já estão lá, esses valorosos amigos que nós todos conhecemos, tá bom? Então, vou conversar com vocês sobre as últimas coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal e não nos conhecia, para que você venha para cá também, se inscreva aqui, participe das nossas discussões, mande seu comentário, dê seu joinha, enfim, são formas de você ajudar a gente a chegar a mais pessoas como você, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E sempre olhe o primeiro comentário que tem ali links muito importantes para você efetivamente participar aqui dessa nossa caminhada, junto com Lula no primeiro turno, para bem da nossa saúde física, a nossa sanidade mental, a nossa soberania, tá legal? Você que é bem-vindo, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, vamos aos temas. Ontem, gente, eu mostrei muito en passant uma frase de Pepe Mujica que muitas pessoas pediram para eu repetir. O pior inimigo de um pobre é outro pobre, que se acha rico e que defende aqueles que os tornam pobres. Pepe Mujica. E tinha uma frase, né, tão simples, mas de uma profundidade tão grande, porque isso é que incomoda muito a gente, né, quando você vê uma pessoa que tem condições materiais, tem condições existenciais modestas, ou são pessoas pobres, mas ficam com um discurso que é o discurso que é introjetado por uma elite econômica, uma elite financeira, uma elite rentista, uma elite internacional, que não tem nada a ver com essas pessoas. É aquilo que a gente está vendo, essa síndrome dos pequenos empreendedores, né? O rapaz e a moça que estão de bicicleta entregando comidinha, ou que tá na motocicleta financiada, as pessoas estão se matando 12, 13, 14 horas por dia, e essas pessoas ainda cultivam uma ilusão que são empreendedoras. E isso é instrumentalizado por esses grupos econômicos e por esses falsários, como o Flávio Bolsonaro, que classifica essas pessoas como futuros empresários, futuros ricos, né? Como eu disse para vocês e mostrei aqui, ele está dizendo que quer que o pobre fique rico, que os pobres fiquem ricos com o governo dele e que a classe média fique mais rica ainda. Pois bem, né? Só preciso explicar como é que acontece esse milagre. Eu acho que ele tem algumas pistas. Por exemplo, se todas as pessoas que ele está falando que são pobres, se converterem em políticos ladrões e que tomem dinheiro dos seus servidores públicos e que façam todo tipo de jogada, como, por exemplo, extorquir empresários para filmes fictícios, aí eu acho que todo mundo pode comprar uma mansão lá em Brasília, né? Se todo mundo fizer isso, aí sim, se todo mundo praticar rachadinha, lavagem de dinheiro,
participar de todo tipo de organização criminosa, aí é possível que essas pessoas, seguindo o receituário do clã Bolsonaro, consigam sair da pobreza para a riqueza. Mas, dentro de uma racionalidade, as pessoas conseguem um progresso na vida trabalhando honestamente, fazendo as coisas como as coisas devem ser feitas, lutando por melhorias para todos, participando politicamente das decisões do seu país, escolhendo melhores governantes, melhores parlamentares, enfim. Assim, as coisas melhoram para todos. Você melhora a segurança pública, a paz social, a saúde pública, a educação pública, o transporte público, enfim, a gente tem menos tensões em nossa sociedade, ou teria, né? Como já acontece em várias sociedades mundo afora. Aí, gente, o ser humano ele fica apenas com a sua felicidade condicionada pelas suas questões existenciais, e não as questões estruturais que estão ao redor do cidadão, que fazem com que ele viva numa tensão permanente. E aqui no Brasil, se tem alguém ou alguma coisa que nos joga numa tensão permanente, é essa coisa chamada bolsonarismo. E quando eles capturam pobres que defendem interesses dos ricos, achando que eles são pobres também, aí a coisa está muito complicada, né? Então, eu queria começar o nosso papo com essa história aí. Bom, o Silas Malafaia deu uma sumida geral, né? Impressionante, né? Tá sentindo cheiro de queimado, o senhor Silas? Porque não é só ele não, né? Todo mundo abandonou o Flávio Bolsonaro. Gente, olha, quando você tem gente do Centrão, gente que faz negócio, gente que na política se deu bem, que enriqueceu, quando essas pessoas estão olhando para Flávio Bolsonaro, estão saindo de lado, é um sintoma muito complicado para o senhor Flávio Bolsonaro. Isso diz muitas coisas. Gente, no meio político, todo mundo sabe que o Flávio Bolsonaro é desonesto, que ele é uma pessoa que enriqueceu na vida pública fazendo trambique. Isso é o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que aponta, e todo mundo que tem relacionamento com ele sabe que em algum momento rolou algum tipo de conversa dessa forma. Então todo mundo sabe que bombas poderão explodir a qualquer momento. O mais irônico é essa figura virar público, ficar questionando a honestidade de alguém envolvido no governo Lula. Ficar levantando hipóteses toda hora, ficar fermentando ações da Polícia Federal, inquéritos, enfim. E que não conseguiram achar absolutamente nada, mas eles desviam o foco, né? Na medida que eles fazem isso, ninguém lembra que o Sóstenes Cavalcante, até outro dia, estava com quase 500 mil reais dentro do apartamento dele, que o Flávio Bolsonaro comprou imóveis com dinheiro vivo, que o irmão dele, com 1 ano de polícia, o Dudu Bananinha, comprou um apartamento na Zona Sul e com dinheiro vivo. Então ninguém lembra que essa turma toda conseguiu fazer essa multiplicação de grana sem explicar de onde veio essa grana. Eles nunca explicaram de onde veio esse dinheiro vivo. Isso precisa ser cobrado, gente. Eu fiquei impressionado nessa entrevista que o Flávio deu no Canal Livre, e que ninguém perguntou essas coisas para ele. Ninguém, é como se já tivesse tudo esclarecido, e não foi nada esclarecido. O Flávio Bolsonaro, ele destilou uma mentira atrás da outra, e eu vi muitos comentários de vocês que assistiram a entrevista dele lá no Canal Livre, que todo mundo teve a mesma percepção. Os jornalistas tiveram um comportamento profissional pífio, abaixo da crítica. Só quem teve o mínimo de percepção jornalística ali foi a Adriana Araújo, que fez algumas perguntas, algumas questões ali que serviram para encurralar essa figura, né? Então ele está aí se achando o direito de cobrar a honestidade de pessoas. E eles estão buscando apoio fora do nosso país, como a gente está vendo, né? E nós devemos ficar muito alertas com essa história aí. Aqui dentro, a proposta de Flávio Bolsonaro, a única que ele começa a desenhar muito lentamente, está no campo da economia. Está pegando ali uma cupincha de Paulo Guedes, que está no partido do Edir Macedo, né, os Republicanos, e que já diz muita coisa, né? Então, a mulher lá do Partido Republicanos, que foi assessora do Paulo Guedes e presidente da Caixa Econômica Federal, que durante a campanha eleitoral despejou milhões de reais, fez uma montanha de gente ali se endividar para o Bolsonaro ganhar as eleições, e agora fica falando em austeridade, um discurso bem hipócrita, né? Como eu comentei com vocês, o Milei está tentando atacar o Brasil, está atacando direto ele como uma espécie de cupincha de Donald Trump, para tentar desmobilizar ou tentar atrair o foco das atenções para outras questões que não as questões internas das nossas questões aqui, de um futuro mais tranquilo no nosso país e um futuro de empreendedorismo mesmo, mas no campo estatal.
fazendo com que a educação, a saúde, saneamento básico, a habitação, isso tudo receba do governo impulsos que façam a nossa nação crescer de uma forma muito melhor do que ela está crescendo nos dias de hoje. Então eles buscam apoio no Milei, que está numa situação de penúria total na credibilidade na Argentina. Pesquisa mostra que 65% desaprovam o Milei, 61,9% votariam por uma mudança no próximo ano. Mas ele não está sozinho, não. O Trump está cada vez mais desgastado nos Estados Unidos. Ele que falou que ia acabar com essa situação no Irã lá em poucos dias, a coisa está indo já para alguns meses, né? E aí as notícias vão se repetindo. É impressionante como é que o estelionatário ele consegue atrair a atenção das pessoas e vai fomentando o estelionato um dia atrás do outro. Trump diz que bloqueia o Irã só acaba com acordo ou rendição total, enquanto Teherã afirma não querer ampliar conflito. Enfim, nós não temos notícias confiáveis do Irã, porque as notícias todas que vêm das agências ligadas aos interesses econômicos do Ocidente, como todos nós já sabemos. E aí as pesquisas estão mostrando o seguinte: o Trump está aumentando a cada dia a sua desaprovação. Ele está agora com 66% de desaprovação. Isso é muita coisa, gente, para padrões norte-americanos. A gente vai vendo aqui, ó, o gráfico vermelhinho vai subindo e a desaprovação vai subindo. E não tem nenhum indicador que esses níveis possam mudar. É por isso que ele já está falando em fraude eleitoral nos Estados Unidos, que o sistema dos Estados Unidos é fraudado e tal. E aí ele fica difundindo isso para países como o nosso aqui, porque ele tem os seus vassalos, os seus criminosos, né, auxiliares aqui dentro de países como o nosso aqui, o nosso país, né? Ainda bem que a gente tem esse nosso espaço aqui, a gente vai ajudando a rebater algumas coisas, né? Gente, olha, muitas pessoas têm escrito para cá, comenta a notícia que saiu agora do assessor do Lula ter pegado o empréstimo, enfim, de uma mulher. Enfim. Gente, essa história precisa ser esclarecida, mas uma coisa a gente precisa dizer, né? Ninguém que está dentro de um governo progressista, alguém que tenha noção, que tenha decência, pode se dar ao luxo, a distração de fazer qualquer coisa que não esteja dentro de explicações razoáveis. Não se pega dinheiro com ninguém que você não possa mostrar que a coisa foi lícita, que é sua amiga, enfim. Então, essa história aí do Marcola, Marco Aurélio, Marcola, é uma história que eu não conheço ninguém de bom senso que diga assim, ah, não, isso tem explicação razoável, é amigo, assim. Gente, não pode. Não pode, sobretudo nas questões sensíveis que envolvem a política no nosso país. A gente não pode ter nenhuma frestinha para esse tipo de ataque vindo por parte de criminosos. Então, olha, gente, espero que essa história aí seja muito bem esclarecida e que isso não seja mais fermentado, né? Que essa extrema-direita não consiga fazer dessa situação, que está no noticiário aí, algo que possa causar prejuízos políticos, né? É por isso que a gente tem o tempo todo que cobrar que explicações sejam dadas instantaneamente. E essa gente está no governo, todo mundo tem que ter um simancol para lá de Bagdá, né? Gente, ó, mais uma vez quero agradecer vocês aqui que estão apoiando aqui essa nossa caminhada. Como eu disse para vocês, no Rio de Janeiro nós somos a primeira pré-candidatura em número de pessoas que estão apoiando e também em valores arrecadados aqui. Como eu gosto de sublinhar, não são valores que ficam à disposição dos pré-candidatos ou dos candidatos para comprarem coisas. Não, são recursos exclusivos para a internet, para a televisão, para ações de rua, para fazer panfletos, enfim. Nós estamos competindo com máquinas gigantescas, mas eu ao lado de vocês aqui, se vocês me ajudarem a ficar do lado daqueles amigos que eu já falei para vocês no Congresso Nacional, olha, a gente vai fazer muito barulho juntos e eu pretendo ser um grande auxiliar de muitas lutas que já foram iniciadas e criar mais lutas lá dentro do Congresso Nacional, tá bom? Então eu fico por aqui mais uma vez, muito obrigado. Aqui é a lista que eu sempre digo para vocês, entrem lá no Eu Quero Apoiar, né, o site queroapoiar.com.br, e você vai navegar aqui por todas as candidaturas, todo mundo que está se posicionando aí, para ajudar o nosso país e para o caminho que eu tenho sempre defendido aqui com vocês, da racionalidade e o caminho da civilização. Isso não é pouca coisa, né? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço, mais tarde a gente volta com mais informações, tá bom? Tchau!